Queria louvar a Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus providente, e aprouve a misericórdia eterna do nosso Deus, que esta pregação, ela acontecesse na parte da tarde. Você vai entender ao longo da mensagem o que isso significa. Esse momento que nós vamos viver aqui, ele é propício para nos chamar ao senso de responsabilidade. Eu pedi a Deus que me desse graça e estrutura para que eu consiga nessa tarde comunicar a você tudo aquilo que está no coração de Deus, porque a minha missão nesta pregação, nessa tarde, é de te dar um alerta, é alertar a igreja de Cristo, é chamar a sua atenção, e à luz da palavra, descortinando ela, fazer com que você perceba o que é na nossa vida um ciclo espiritual. Nós vamos falar sobre aquele que é o tema do encontro, a experiência. A nossa vida, ela é marcada por um círculo, ou um ciclo, melhor dizendo. E nós passamos por alguns períodos constantemente. Enquanto você viver aqui nessa terra, você vai enfrentar o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Para que eu pudesse entender os desígnios de Deus, eu precisei consultar algumas fontes judaicas, precisei consultar São Jerônimo e Santo Agostinho. Então eu já queria, antes de ministrar a palavra, de fundamentá-la para você, para que você entenda aonde Deus quer te levar na tarde de hoje. Porque a nossa vida, repito, ela é marcada por um ciclo: manhã, tarde, noite. Logo vem novamente amanhã, à tarde, à noite. E enquanto você viver, você vai experimentar, vivenciar todos esses períodos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu gostaria nessa tarde muito da sua atenção, porque é uma mensagem de alerta. Quanto mais atento você ficar àquilo que o Espírito vai dizer, melhor você vai conseguir viver a sua espiritualidade. Então, por favor, deem atenção a essa palavra como você nunca deu, porque ela vai servir durante situações que você vai enfrentar ao longo da sua vida. O texto diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Feche a sua Bíblia. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler fala para nós a respeito de um ciclo. O ciclo da nossa vivência com Deus. Claro que nós pegamos um texto falando a respeito da criação. E a primeira coisa que nós precisamos observar é que o nosso Deus começa, ou a palavra começa narrando dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Primeiro Deus cria aquilo que é espiritual. Primeiro Ele cria aquilo que é sobrenatural. Primeiro Ele cria aquilo que é místico, aquilo que é eterno, aquilo que não passa. Depois que Ele cria os céus, Ele vai criar a terra. Porque tudo aquilo que vai ser criado na terra precisa ser reflexo da eternidade. Porque tudo aquilo que nós construímos, primeiro existe no campo do virtual. Primeiro você pensa, depois você executa. Aquilo que é visível se origina do invisível. Para que a terra possa ser criada, antes precisa ser criado os céus. Porque os céus, tendo sido feito pelo Senhor Deus, tudo que será criado após os céus será reflexo da eternidade. Deus criou os céus, depois Ele criou a terra. A narração vai dizer: a terra estava sem forma e vazia. É isso que o texto nos apresenta. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. A primeira coisa que nós observamos quando nosso Deus cria esta terra, depois de ter criado os céus, nós vemos na criação da terra 4 características negativas. Nós vemos 4 características complicadas. Porque a Bíblia diz que embora Deus tenha criado os céus, tenha criado a terra é reflexo daquilo que é invisível, daquilo que é eterno. Logo na criação da terra, quando Deus vai dar sequência, Ele falando acerca da terra, Ele nos apresenta 4 características negativas. Charles, o que Ele diz? Observando a sua criação, observando aquilo que nasceu do invisível, do coração de Deus, observando a sequência da criação, Ele vai dizer agora que esta terra que Ele criou está sem forma, vazia, e as trevas cobrem o abismo. São 4 características problemáticas. As trevas, diz, a terra está sem forma. Algo que não tem forma é algo que não tem identidade. Deus, olhando para a terra, não via na terra identidade. Se não tem forma, não tem identidade. Se não tem forma, não há característica positiva. Se não tem forma, é impossível você reconhecer aquilo que você vê, porque aquilo que os seus olhos contemplam não tem uma identidade, uma característica, um perfil. Deus, olhando para a terra, viu que a terra estava sem forma, precisa de identidade. A terra estava sem forma e vazia. Vazio fala sobre solidão. O vazio fala sobre tristeza.
O vazio fala sobre abandono. O vazio fala sobre a angústia da alma. O vazio é quando você, mesmo estando cercado de pessoas, ainda se sente só. Ou seja, vazio é um lugar inabitado. Vazio é um lugar que não foi preenchido. Deus está dizendo que, olhando a terra, eu percebo que na terra falta alguma coisa. Por quê? Está vazia. Será que quando Deus olha para mim, será que quando Deus olha para você, será que Ele não te vê vazio? Mesmo buscando, rezando, clamando e pedindo. Quantos de nós muitas vezes não usamos esse argumento? Eu sinto um vazio dentro de mim. Você já disse isso? Eu já. A terra estava assim. A terra não tem identidade característica, porque ela não tem forma. Aí ele diz que a terra está vazia, precisa ser habitada, preenchida. Aí ele diz: as trevas cobrem o abismo. O que são as trevas? É a escuridão. A escuridão, biblicamente falando, é sinônimo de coisa negativa, de coisa ruim. As trevas é um lugar onde você não consegue caminhar sem tropeçar. As trevas é um lugar que limita a sua visão, porque a única coisa que você consegue ver é a escuridão. As trevas limitam o contato. As trevas faz sumir o horizonte. As trevas traz tristeza para a sua alma, porque quem quer viver em meio à escuridão, quando você está em meio à treva, você não consegue tomar decisão. As trevas te impossibilita de sonhar. As trevas te impossibilita de crescer. As trevas te impossibilita de produzir, porque como vamos produzir se não vemos absolutamente nada? Ele está dizendo: as trevas cobrem o abismo. Que é o abismo? É o vale, é um buraco. Biblicamente, o vale foi onde aconteceram catástrofes na Bíblia. Foi durante aonde por muito tempo os soldados de Israel perderam batalhas. Quando nós pegamos o vale de Josafá, ele é chamado de o vale de lágrimas, porque vale é sinônimo de sofrimento, de choro, de angústia, de dor. Deus está dizendo: as trevas cobrem o abismo, ou seja, é um vale de lágrimas. Sabe quando você pensa estar no fundo do poço? Sabe quando parece não ter saída? Sabe quando a solidão toma conta da sua alma? É o vale. O vale é sombrio. O vale é tenebroso. O abismo é o lugar de queda. O abismo é o lugar de abandono. O abismo é o lugar onde você escorrega, cai e morre. Deus está nos dando 4 características negativas na criação. No princípio Deus fez os céus, coisas que nós não podemos ver, mas sonhamos e um dia está lá. Depois Ele fez a terra, Ele vai dizer: a terra estava sem forma, vazia, as trevas cobriam o abismo. Aí Ele vai dizer: mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu penso na terra que nos dá características problemáticas, numa terra que não tem forma, numa terra que está vazia,
numa terra onde habita as trevas, numa terra na onde está o abismo, ele vai dizer: o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. São Jerônimo, comentando esse texto, ele vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque Deus está dizendo que mesmo que a circunstância que ele vê seja negativa e problemática, ele quer que você entenda que tudo está no controle de Deus. A sua vida, a terra do seu coração pode estar sem forma, pode estar vazia, as trevas cobrindo o abismo, mas Deus manda eu te dizer que o Espírito de Deus paira sobre a sua vida para te dizer que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Aí a palavra diz: Deus disse, olhando tudo, faça-se a luz. A luz foi feita. Deus viu que a luz era boa. O que Deus quer fazer? Criar. Só que Deus não cria na escuridão. Deus não cria nas trevas. Deus não cria no abismo. A luz é aquilo que mostra, é aquilo que revela, é aquilo que ilumina. Deus disse: faça-se a luz. A luz foi feita. Aí Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Porque a luz não dá para conviver com as trevas, ou as trevas com a luz. Tudo que Deus vai criar, no livro do Gênesis, Ele cria de dia. Ele cria sobre a luz. A luz é aquilo que ilumina. A luz feita pelo nosso Deus foi separada das trevas. E a Bíblia diz: Deus chamou a luz dia, as trevas noite. Sobreveio a tarde. O que é o dia? O dia é quando o sol se revela, porque assim criou na palavra. Deus fazendo os céus e a terra, Ele criou a luz. Que luz era essa? O sol. O que o sol faz? Ilumina, aquece. Tudo que está oculto é revelado. Mas a Bíblia diz que o sol da justiça se chama Jesus de Nazaré. Aqui fala de um nível inicial de espiritualidade que todos nós passamos. Charles, que nível é esse? É o nível que você tem contato com a luz, e tendo contato com a luz, você faz uma experiência. É o momento que a treva do seu coração vai embora, porque Ele chegou. É o momento que a tristeza é dissipada, porque Ele chegou. É o momento que a esperança floresce, porque Ele chegou. É o momento que as suas convicções caem por terra, porque Ele chegou. É o momento que você abandona as práticas do pecado, porque Ele chegou. O que está acontecendo? Aquilo que nós chamamos de primitivo fervor. A primeira experiência, a nossa conversão, o nosso contato. Sabe aquele dia que você teve aquela experiência, naquele encontro, naquele retiro, ouvindo aquela pregação, cantando aquela música, chorando, rezando, clamando, aonde você teve um contato, uma intimidade, uma experiência com o seu Deus. Ali você se apaixona, ali você chora, ali você se ajoelha, ali você se entrega, ali você deseja, ali você muda a conduta, ali arde no seu coração o desejo de buscá-lo, porque é a primeira experiência. Você quer mudar de vida, muda o ciclo de amizades, muda os lugares que frequentava, muda a roupa que veste,
Joga fora tudo aquilo que é mundano e secular da sua casa. O que você quer agora? Só Deus. Você busca a Deus, você adora a Deus, você vai em direção a Deus, você lê a palavra todo dia, reza o terço todo dia, você vai à missa todo dia, você vai ao grupo de oração, você canta as músicas espirituais, você acorda de madrugada, você sobe a montanha, você compra uma camiseta de mensagem, você põe um crucifixo, você faz ciclos de amizades, você reza de manhã, você reza o tempo inteiro, você busca a Deus. Não existe tempo, não existe espaço, não existe distância. Aonde você sabe que existe um encontro, lá você está, porque é a primeira experiência, é o sol que brilha. Ai, como é bom esse tempo. Se vou deixar você ler a Bíblia em uma semana, você reza rosário o dia inteiro, toca uma música, logo você chora, porque você está tão sensível, porque a experiência é tão forte, porque ninguém te queria, ninguém te aceitava, as pessoas te julgavam, não gostavam de você, te criticavam o tempo inteiro. Para a sociedade você era um derrotado. Aí você foi no encontro, alguém pregou, a música tocou, entrou no coração, rasgou a alma. Você disse: eu não aguento. Como diz Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ele te escolheu, Ele te chamou. Aí você foi para a igreja, começou a buscar, ler a Bíblia, e aí você pensou: eu preciso fazer alguma coisa, eu sou grato a Deus, eu quero partilhar com os outros a experiência que eu tive. Aí o que você quer? Dom, ministério. Aí uns aprendem a tocar um instrumento musical, outros começam a cantar no grupo de oração, outros começam a se arriscar nas primeiras pregações, outros pegam um crucifixo, uma garrafinha de água benta, um óleo ungido, e querem rezar por cura e libertação. Outros vão para uma capela onde Jesus está exposto. Eles não estão no encontro, mas dentro da capela eles sabem tudo que acontece no encontro, porque Deus revela para eles. Eles estão na intercessão. A gente quer servir, a gente quer se doar, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente quer se dedicar. Que tempo é esse? É amanhã da nossa espiritualidade. É o dia, é o sol, são as orações, são as visitas, são as missões, é o desejo de ganhar almas. Reza o tempo inteiro, deseja a Deus, sonha com Deus, canta o tempo todo, quer estar perto dele. Não falta missa, sacramentos em dia, está tudo funcionando, a espiritualidade está ardendo no coração. Eu me lembro das minhas primeiras pregações, há 17 anos atrás. Eu ficava lendo Bíblia 6, 7, 8 horas por dia, porque é o fogo da primeira experiência. Eu ia para uma montanha para rezar, subia às 6 da tarde, só ia para casa às 6 da manhã, rezando, buscando, dançando, gritando pelo nome de Jesus. Nós íamos nas vigílias, atravessávamos madrugadas, porque é a manhã da experiência. Como é bom esse tempo. Só que do mesmo jeito que o dia, o sol nasce, ele se põe, e quando o sol se põe, ele vai se escondendo no horizonte, por detrás das montanhas. À medida que o sol, ele esconde atrás da montanha, ele esconde o seu brilho, e enquanto o sol esconde o seu brilho, aquela sombra, ela vem sem que você
perceba. Nós identificamos o dia pelo sol, identificamos a noite pela lua e pela escuridão, mas a tarde vem sem perceber. Sabe quando você está atarefado e de repente você diz: nossa, já é tarde e eu nem percebi. Já é 4, 5, 5:30 e você não percebeu, porque a tarde não avisa, ela sobrevém, como diz a Bíblia. E a tarde é o tempo que Deus usou na Bíblia para poder nos alertar. E nessa tarde eu estou aqui para te dar um alerta. Adão e Eva, eles foram criados no Éden pelas mãos de Deus, de dia, de manhã. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, mas Deus escolheu um horário para falar com eles: a hora da brisa da tarde. O relacionamento não vai ser de manhã, o relacionamento não vai ser à noite, porque de manhã eu não preciso descer da morada eterna para vir no Éden, porque de manhã vocês estão cantando, rezando, pulando, desejando, indo para a vigília, subindo montanha, a espiritualidade está ardendo. Então são vocês quem vão a Deus. E de tarde, à noite, ele também não vai ir. A noite é sinônimo de coisa ruim. Ele escolheu a tarde. Era o horário de falar com Adão e Eva, era a hora da brisa da tarde. Deus disse para eles: olha, de tudo que vocês veem nesse jardim, não toque nessas 2 árvores aqui. De tudo mais, vocês podem desfrutar, mas existe uma proibição. E Deus escolheu a parte da tarde para lembrá-los daquilo que eles não poderiam fazer e de como eles deveriam agir. Todos os dias, a hora da brisa da tarde, Deus descia no Éden para poder falar, conversar, dialogar com Adão e com Eva. Imagine você, todo dia Deus descer de tardezinha lá na sua casa, todo dia, com hora marcada: eu vim conversar contigo como de costume. Que bênção. O que Deus alertava a eles? Não quebrem o vínculo, não quebrem a comunhão. Deus desceu, falou com o homem e com a mulher. Deus subiu, a serpente se apresentou, segundo os escritos judaicos, à noite. Deus alertou de tarde que à noite o vínculo podia ser quebrado. Adão e Eva, nós conhecemos a história. Eles foram seduzidos, pecaram. Quando dá o outro dia e chega a tarde, Deus chama Adão: onde está? Ele se esconde por detrás das árvores e diz: Deus, estou aqui. Aí Deus vai dizer: o que foi que vocês fizeram? Aí eles vão dizer: nós pecamos, nós desobedecemos, nós erramos, nós caímos, a comunhão, ela foi quebrada. Cuidado, para que a comunhão, a aliança que Deus fez com você não seja quebrada. Adão e Eva agora não estão no Éden, foram colocados para fora, mas naquela tarde Deus os alertou. Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, fora do Éden.
O sacrifício era por volta das 3 da tarde. Caim, Abel, diante da pedra. Caim faz a oferta de manjares, uma cesta com fruto da terra. Abel, o cordeiro. Deus olha no sacrifício, aceita o sacrifício de Abel, mas não aceita o de Caim, porque Caim sacrificou errado, não deu o melhor que tinha. Aí a Bíblia diz que naquela tarde, após o sacrifício, o rosto, o semblante de Caim mudou. Aí Deus, de tarde, foi falar com Caim. Disse: Caim, por que o seu semblante, o seu rosto está abatido? Quero te dizer que se você acertar a sua vida, você pode se reabilitar. Deus está dizendo para Caim: filho, toma cuidado. O que Caim fez? Não ouviu a Deus, chamou Abel, levou Abel para o campo, e no campo acontece o primeiro homicídio da Bíblia. O irmão mata o próprio irmão. Só que Deus avisou. Ele podia se reabilitar, mas ele não ouviu a Deus. Abraão, Deus chamando Abraão para fora da tenda, fez uma promessa: serás pai de uma multidão de povos. A promessa está no coração de Abraão. Tudo na vida de Abraão acontece. Quase todas as promessas haviam se cumprido, com a exceção de uma. Ele seria pai de uma multidão de povos. E nós sabemos muito bem que o homem, que a mulher não sabe lidar com o fator tempo. Quando aquilo que você pede demora a acontecer, a gente desanima. Abraão desanimou. Aonde está Abraão agora? A Bíblia diz que Abraão está no maior calor do dia, para frente do meio-dia, à tarde, nos carvalhares de Mambré, do lado de fora da sua tenda, o sol sobre a sua cabeça, e Abraão está desanimado. O que Deus faz? Envia 3 anjos no deserto para visitar Abraão, para dizer para Abraão no deserto, na tarde: levanta a sua cabeça. Deus está te visitando nessa tarde, para poder dizer a você: levanta a sua cabeça. Nós olhamos para a vida de Pedro. Jesus foi até Pedro numa tarde e disse: Pedro, Satanás vos reclamou, ele quer te peneirar, mas eu roguei para que a tua confiança não desfaleça, e você confia aos seus irmãos. Pedro diz: mestre, eu estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Chega de noite, alguém pergunta: você conhece ele? Porque Jesus tinha sido preso. Pedro diz: eu? Não. Segunda vez: você o conhece? Eu não sei quem é. Terceira vez: você o conhece? Ele disse: eu não sei o que vocês querem dizer. Jesus avisou de tarde, de noite ele traiu, negou 3 vezes o mestre. Pedro. Em uma tarde, Fabiano, Jesus se assenta à mesa com os 12, e naquela tarde, naquela ceia, ele diz: um de vocês vai me trair. Era de tarde. E eles se perguntaram: mas quem? Quando chegou a noite, Jesus está no Getsêmani,
Judas se aproxima e dá um beijo no rosto de Jesus. De tarde Jesus avisou. À noite Pedro negou. De tarde Jesus avisou. À noite Judas traiu. E chega aquela que é a pior tarde de todas. E Jesus vai para a cruz. Ele fica pendurado no madeiro, desde a hora sexta à hora nona, do meio-dia às 3 da tarde. Ali ele chora, ali ele geme, no seu rosto sangue, suor e poeira, sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Naquela tarde Jesus morre. Chega a noite, há um luto. Todo mundo achou que acabou, que não tinha mais jeito. Naquela noite de sexta-feira, o nosso Cristo morre. E à noite há um luto. O que é a noite? A noite é a pior hora do dia. A noite é o pior momento da sua espiritualidade. Charles, por quê? Porque a tarde é onde você deixa de rezar e não percebe. De manhã você rezava um rosário, à tarde só um terço e não percebe. De manhã você lia a Bíblia quase que toda, à tarde mal você pega na Bíblia. De manhã você ouvia música, chorava e rezava, mas a mesma música que te fazia chorar e rezar de manhã, de tarde, não te faz chorar, porque você se tornou insensível e não percebeu, e nem te faz rezar mais. De tarde, te convidam para ir no encontro, é longe. Só que de manhã você ia. De manhã você se vestia de maneira decente, mas a tarde chegou, diminuía a roupa, não tem problema. E de tarde ele aparece para você, porque você está esfriando e não percebeu. Porque você está esmorecendo e não percebeu. Porque a sua espiritualidade não é mais a mesma. E você não percebeu. De manhã você pregava, rezava, à tarde não precisa mais. E de tarde Jesus está dizendo: toma cuidado, porque você vai morrer. Ei, toma cuidado, porque você vai parar. Toma cuidado, porque você vai cair, vai desistir, você está esfriando. Jesus nos avisa à tarde, porque de tarde Ele chama a nossa atenção para aprendermos a enfrentar as noites escuras da nossa vida. Não se caminha de noite como se caminha de dia. De dia você caminha em velocidade, em progresso, porque o dia mostra aonde estão os tropeços. Por que Pedro afunda? Porque ele caminha sobre as águas à noite. E à noite você não pode caminhar como se caminha de dia. À noite precisa de cautela, de atenção, de observação, porque a noite obscurece a sua vista. Cuidado,
Nessa tarde Jesus está dizendo: a noite vai chegar. E como? Você vai atravessar a noite. Jesus é pendurado naquela tarde. À noite há um luto. Passa o sábado todo, mas chega o domingo de manhã. A Bíblia diz: a tristeza até pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aquela noite de sexta-feira, triste. A noite de sábado, triste. Mas do mesmo jeito que o dia passou, a tarde chegou. A tarde passou, a noite chegou, a noite também passa. E o dia vem, no domingo de manhã, Jesus ressuscita. Ressuscitando, aparece para Maria Madalena. E aí chega a tarde. De tarde, já ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos, para dizer: ide por todo mundo, pregue o evangelho, façam missões, batizem, levem a mensagem. Ele está alertando a igreja a não ficar no marasmo. Irmãos, doutora da igreja, Teresa de Ávila, ela diz que nós não podemos perder o nosso ponto de partida. Qual é o nosso ponto de partida? A nossa experiência com Deus. Se eu perguntar a você, que período você está vivendo hoje, o que você me responderia? Amanhã da sua espiritualidade? A tarde da espiritualidade? Ou você chegou na noite escura? Qual é o tempo que você está vivendo? O que eu sei é que Deus pediu para que nessa tarde eu pudesse te alertar que a noite está chegando. Mas não se entristeça. A noite chega, mas de repente o sol aparece. E o luto, ele dá lugar à alegria, ao júbilo, à graça de Deus. Nós olhamos para homens e mulheres que fizeram experiências com Deus profundas e tiveram que atravessar ao longo da sua vida este ciclo de manhã, tardes e noites. A gente olha para Padre Pio, para que ele vivesse tudo que viveu, recebesse os estigmas, se tornasse o santo que se tornou. Foi porque ele nunca perdeu o seu ponto de partida. Olha para uma Teresa de Ávila, doutora da igreja, reformadora do Carmelo, a mulher da mística que levitava, que teve o seu coração transverberado na sexta morada. Ela nunca perdeu o seu ponto de partida, e ela sabia que a tristeza durava uma noite, mas a alegria viu amanhecer. Eu quero dizer a você nessa tarde, a noite está chegando, mas o sol da justiça vai dissipar toda a treva que está sobre a tua vida. Nós olhamos para Santa Gema Galgani, a mulher que também recebeu os estigmas, morreu ainda jovem, mas que foi alguém que nunca perdeu
o seu ponto de partida, a sua experiência. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, que naquela tarde no caminho para Damasco, ele cai por terra, tem uma experiência com Deus. E vai chegar no fim e dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa que o justo juiz me dará. Ele não perdeu o seu ponto de partida, a sua experiência com Deus. Deus te trouxe a esse clamor de vitória para te dizer: não perca o seu ponto de partida, a sua experiência com Deus. Não perca. Nós olhamos para a vida de um homem como São Gregório de Nissa, considerado pai da mística cristã. Nós olhamos para a vida de Santo Antão, que morreu com 105 anos, um dos pais da vida monástica. São Bento, Santa Teresinha do Menino Jesus, Ana Catarina Emerick, São João Paulo II, São Bernardo de Claraval, Santo Agostinho, Santa Ana. Por que esses homens e mulheres alcançaram a santidade? Porque não perderam o seu ponto de partida, a sua experiência. Por mais que doa, por mais que chore, por mais que seja perseguido, por mais que seja caluniado, por mais que a circunstância na sua vida seja contrária, nunca se esqueça daquele que te amou primeiro e resgatou a sua vida das trevas. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça daquele contato, daquele olhar, daquela palavra, daquele desejo, daquela vontade. Não se esqueça da experiência, porque a experiência provoca mudanças. Nos piores momentos da minha vida, aonde eu achei que tudo estaria acabado, na tarde Deus me visitou e disse: filho, não pare. Eu disse: Deus, por quê? Ele disse: lembra de onde eu te tirei? As coisas que eu fiz, a mudança que em você provoquei, as drogas que você usava, a febre que você ficou, os homicídios que você cometeu. Ninguém te dava nada. Você era para os outros um bandido. Eu disse: não. Todos veem um marginal, um bandido e um criminoso, alguém que não vale nada, mas ele vai ter uma experiência, e a experiência vai mudar a vida dele. Deus quer te lembrar nesta tarde da experiência que você teve com Ele. E se você não teve ainda uma experiência com o Senhor, você vai ter nessa tarde. Quero dizer a você, filho, a partir desse clamor de vitória, a sua vida nunca mais será a mesma. Isso é experiência com Deus. Não tem pecado, não tem luto, não existe tristeza, não tem perseguição, não existe nada que tire da nossa memória
aquela experiência. Ele enxugando suas lágrimas, dizendo: põe aqui, ó, a cabeça no meu ombro, chora aqui, sofre aqui, se desespera aqui, grita aqui. Não tem nada que pague isso. Nada. Nada. Não existe nada. Não pare de rezar. Não pare de buscar, de clamar a Deus. Não pare. Porque vale a pena servir ao Senhor. O que foi que ele disse naquela tarde para os seus discípulos? Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos caluniarem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Não tem nada que apague a nossa experiência com Deus. Nada. Não existe nada. Pode falar, pode bater, pode perseguir, pode criticar, mas a experiência ninguém arranca da nossa alma. Ninguém. Ninguém arranca. Ninguém arranca, ninguém tira. Para a gente rezar. Porque voz eu não tenho mais. Do mesmo jeito que ele descia a hora da brisa da tarde no Éden, eu posso te dizer que eu estou ouvindo os passos de Deus nesse ginásio. Vou tentar testemunhar uma coisa para você sem voz. Há alguns anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos e meio, eu vivi um momento de percas, de dores, pelos meus erros, os meus pecados. E sabe quando você tem a sensação de que você estragou tudo? Deus te dá tudo e você estraga. Foi o sentimento que eu tive. Eu consegui estragar tudo. Quanta miséria, quanta falta há em mim. Olhavam para mim e diziam: está acabado. Alguém disse assim: olha, o Charles vai terminar como indigente, o irmão de rua. Liberaram palavras de maldição sobre a minha vida. Quando eu não podia fazer mais nada, quando eu perdi quase tudo que tinha, Deus havia me avisado, mas eu não ouvi a voz de Deus. A noite chegou e eu não soube passar pela noite. Só que de manhã Deus enviou alguém. E este alguém olhou para mim no pior momento da minha vida e disse assim: Charles, eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei o homem de Deus que você é, ninguém mais pode acreditar em você, mas eu quero te dizer que eu vou te ajudar a você ser o santo que você deseja ser. Se eu prego o evangelho hoje, é por conta da minha esposa que está ali. Se a noite foi embora,
Assim como a mulher de Jó, eu não me comparo a Jó, mas acho que a minha mulher é mais digna do que a esposa de Jó. No pior momento da minha vida, ela estendeu a mão e disse: vem comigo, vai passar, a noite vai embora, e a gente vai voltar a sorrir. Queria dizê-lo que eu te amo.